Soy una persona buena, pero me siento frustrado porque nadie, absolutamente nadie me valora. Entonces, a mí me ocurre comenzar ese vídeo contando una historia que recientemente, precisamente hace unos días, hablando con un amigo, esse amigo me comentou sobre um hecho, ¿no? Estávamos hablando e esse amigo me dijo que, conocía uma persona e essa persona era um artista fantástico, tocava el teclado e era uma persona que tinha um nível assim excepcional musical, tinha uma capacidade incrível de musical, de transmitir essa arte, não? E resulta que esse amigo meu também é músico, toca o bajo e ele disse que durante um tempo hacía concertos em la qual estava esse chico e esse chico era excepcional, dentro do grupo era o que sobresalia porque tinha uma capacidade técnica e um aguçamento musical impressionante. E o que ocorre? Esse meu amigo me disse que quando ele começou nesse grupo, ele se deu conta de quando havia concertos, havia, por exemplo, de cada 3 concertos, 2 concertos esse chico não se apresentava. Muitas vezes ensaiavam com eles e chegava um momento que esse chico não se apresentava. Então, claro, passaram 1, 2, 3, 4 vezes e então ele começou como a dizer, pero o que passa, por que ocorre, não? Ele sempre sai com nós, mas quando realmente necessitamos que ele esteja aí, não está. Então esse meu amigo disse que depois supo, por intermédio dos outros componentes do grupo, que ele sofria de uma síndrome do pânico, em la qual quando havia situações de concertos, algumas vezes ele se cerrava dentro de uma habitação ou del banho e só conseguia sair 4 ou 5 horas depois. Então esse amigo me comentou, não, dizendo que ele parecia isso incrível, como pode ser com uma pessoa tão inteligente, tão capaz, pudera estar, por exemplo, em uma condição como essa, não? Então ele disse que, uma certa vez, com todos os componentes, os amigos desse grupo, e foram à casa desse chico a um pouco subir seu ânimo e dizer que não, que ele podia contar com eles e tal, pero foi totalmente em vano, não? E a parte que mais me chamou a atenção dessa história foi quando esse meu amigo comentou de que essas coisas soliam passar muito com as pessoas que são boas pessoas. Então esse ponto me chamou muito a atenção. E eu hice uma pergunta a ele, mira, me pareceu muito interessante que comentaras isso. Então eu queria perguntar-te, para ti o que é uma boa pessoa? Então é interessante porque esse meu amigo comentou que para ele uma boa pessoa era uma pessoa que sabia cuidar-se de si mesmo, uma pessoa que sabia cuidar de los demás e que também ajudar a los demás. Então foi interessante porque digo, vale, pues, como é então, segundo esse critério que tienes, que identificas que uma pessoa está sendo bem a si mesma? Então ele pensou um pouco e depois disse, pues a pessoa se hace bem para si mesmo quando, quando se cuida de si mesmo, vale, pero como é que sabes que isso está ocorrendo? Então quedou na dúvida. Então eu te perguntei, vale, como é que tu sabes que uma pessoa está cuidando de outras pessoas ou não está sendo porque tem necessidades ou carências? Então ele entrou naquele momento em dúvida também. Vale, então como tu sabes, por exemplo, que uma pessoa está ajudando outras pessoas porque realmente quer bem para os demais ou lo está sendo porque é uma pessoa carente ou dependente e necessita ajudar os demais para dar sentido à sua vida? Então outra vez ele disse, pues realmente não estou seguro. Então foi quando eu se lo dije que realmente os critérios para identificar uma boa pessoa é sempre muito importante que nós tenhamos em conta que os critérios têm que ser algo que podamos medir. Porque se nós não podemos medir um critério que temos, uma coisa que não é medível é como se não existira. De hecho, se eu te digo, vamos medir o nível que tens, por exemplo, agora mesmo de alegria. Claro, tu podes poner número, pues eu estou em alegria de 0 a 10, então tenho 5. Pero igual, tu vas comparar com outra pessoa e a pessoa vai dizer, pues meu nível de alegria, igual a pessoa tem hasta mais que tu, e essa pessoa põe nível 2. Por quê? Porque
puedes hasta medir dentro de um ponto de vista subjetivo, pero quando nós hablamos de hacer assim a los demás, quais são os critérios que utilizamos realmente? Então, eu quisiera comentar sobre um, porque justamente o hecho de quando a pessoa disse que é uma pessoa boa, pero não se sente valorada, porque nadie lo valora, vamos primeiro então ir a los critérios. Qual é o critério mais adequado para que nós podamos medir supostamente o que nós hacemos ou decidimos? E esse critério eu chamo valores. O que são os valores? Os valores são critérios e parâmetros que nós temos para tomar decisões. Então, não, pero claro, esse rollo, não? Pois mira, sinceramente, nós nunca vamos decidir algo que não valoramos. Pero há que ter um cuidado. Podemos estar valorando algo que não tengamos, estamos fazendo fora, porque nosso valor é que queremos dentro. E aí é onde se esconde muitas vezes a carência ou a dependência. Ou simplesmente vamos fazer porque valoramos isso, e é dizer, eu vou decidir porque como valoro algo, então estou vendo que é necessário e decido em base no que eu considero que há que fazer. Os valores, eles são os critérios mais adequados para tomar decisões, mas muitas vezes, se nós não somos conscientes de nossas carências, de nossas dependências, os valores também podem ir contra nós, já que o critério de valorar, é dizer, eu nunca vou decidir por algo que não valoro. Isso é uma coisa óbvia, verdade? Minha hija suele dizer óbvio, nem todo, eu suelo dizer nem todo que é óbvio parece ser óbvio, mas é certo que isso é óbvio. Não vamos de forma nenhuma decidir por algo que não valoramos, sim? E se nós estamos decidindo por algo que não valoramos, é porque estamos em uma dependência emocional. E se nós estamos decidindo por o que valoramos, pero se não estamos tendo em conta se esse valor realmente lo aplicamos em nós, então aí estamos fazendo também por dependência ou por uma carência interna. Então, as decisões que saem de los valores, isso nos fortalecem, vale? Então, quando uma pessoa diz que não me valora, há que ter em conta que como é que nós podemos identificar valores? Como é que um identifica um valor? Porque diz, pero isso dos valores é muito complexo. E é verdade, porque não é comum que uma pessoa salga a tomar um café no bar e vamos falar de valores. Então, de que forma é que nós podemos identificar valores, já que não é uma coisa tão comum? Existem formas distintas de que possa identificar os valores de forma rápida. E claro, a aplicação deles é outra coisa. Eu vou dar só um exemplo rápido, não? Então vamos começar por um exemplo assim simples de, dá-me um exemplo de algo que te molesta, não? Bueno, tu que estás aí vendo o vídeo, dá um exemplo de algo que te molesta, algo que, por exemplo, de tempo me irrita, por exemplo, quando eu vejo as pessoas gritando, vale? Então, me irrita que as pessoas estejam gritando. Então, vamos ao contrário, quer dizer, se algo me molesta, é porque algo está afetando algo que eu valoro. E nesse caso, por exemplo, algo que esteja gritando, alguém que esteja gritando, vale? Que esse é um fator interessante também, cada um vai valorar uma coisa distinta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas não quer dizer que seja para todos assim, tienes que aprender a dar nome a esse fator. Nesse caso, por exemplo, quando eu vejo pessoas ou que cerca de mim estão gritando, me podem afetar justamente porque eu valoro muito o ordem. E o ordem dentro de mim também passa por minha capacidade de perceber o entorno de forma um pouco mais harmônica. ¿Sí? Para outra pessoa, por exemplo, pode ser respeito. ¿Sí? Então, fíjate que as coisas que nos molestam, algo que nos hace sentir, digamos, afetado, é porque está afetando algo que valoramos, sim? Então, se aprender a dar nome a lo que valoramos, por exemplo, quando uma pessoa, eu dei o exemplo de gritar, não? Pero, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, é falsa, não? Ai, me irrita as pessoas que são falsas, não? Então, quando uma pessoa é falsa, que valor é esse que me está afetando? Sim? No teu caso, por exemplo, que valor seria? Então, claro, poderia ser, pues, a sinceridade.
Pues sí, entonces quiere decir que tú valoras la sinceridad, por eso te molestan las personas falsas. Pero la cosa está la siguiente, eso es solo una identificación. Lo que uno va a hacer con eso es otra historia, ¿ok? ¿Sí? Es decir, uno dice, no, yo tengo mis valores, yo sé querer vale, entonces yo estoy exigiendo que los demás lo pratiquen, pero ¿cómo yo estoy practicando conmigo? Es decir, si yo valoro el orden, ¿vale? O quanto es que yo aplico conmigo también. No es solo cuánto yo exijo fuera que respeten el orden para mí. Entonces, ese factor también cuenta muchísimo, porque hay un factor externo que son los que llamamos agresores de nuestros valores. Pero cuidado, nosotros también podemos ser agresores de nuestros valores valorándolos, ¿sí? Y es muy importante ese tip que estoy dando de que aprendas a preguntar, vale, eso me irrita, entonces ¿o qué es que valoro? Entonces si eso me irrita es porque ese valor mío está siendo afectado. Pero la cosa está, yo estoy exigiendo fuera, que esa es la cosa, la exigencia externa es algo que es sumamente difícil. Yo no puedo, muchas veces escucho a las personas decir, yo exijo el respeto. Yo quiero que me respete. Y muchas veces tú ves que la propia persona no respeta a sí misma, no respeta su cuerpo, no respeta sus tiempos. Entonces la persona algunas veces está hace todo un esfuerzo, ¿no? Para respetar a otras personas, para estar, digamos, siendo una persona íntegra en respeto por otras personas, pero ¿sabe cuán poco hay ese respeto? Entonces, essa persona tem o valor de respeito, aplica assim afuera, exige da fora também, pero não aplica assim adentro. Então, o hecho não é solamente esperar que te valore, é saber o que estás fazendo com tus valores, ¿sí? E, aunque parezca mentira, detrás disso algumas vezes esconde muitas coisas. É dizer, quando eu busco que me valore, é porque eu realmente não estou valorando-me, não? E claro, não é uma regra simples, pero empieza por uno identificar sus valores. Y volviendo al ejemplo que he dado a mi amigo, la conclusión que mi amigo llegó es que realmente los criterios tienen que ser revisados, ¿sí? Porque ese hecho es un hecho que ele había vivido, pero él nunca había entendido de esa forma, ¿sí? Y es común que algunas veces nosotros sacamos parecer y lo echamos así adelante como una falacia. Toda persona buena sufre, ¿no? Y no es verdad, es una falacia. E essa falácia se queda como uma verdade. Então, também o hecho de que algumas vezes uno comparta e saque para fora o que pensa ou o que percebe e que consiga também, a partir daí, criar critérios. E de hecho, para isso está aqui esse vídeo, para que puedas também ter um critério. Não é um critério único e verdadeiro, pero sim sempre puedes aplicar em tu vida e, sobretudo, poder medi-lo. O que uno está buscando é ser feliz. Pero a felicidade é uma coisa tão ampla. ¿Por quê? Porque a felicidade é parte de tus decisões. E decisões que transformam e conectar com o que realmente para ti tem significado e, sobretudo, o que valoras. Pues, muchísimas gracias por esse vídeo e que puedas participar. E tenha em conta, haz esse exercício, busca quais são tus valores, quais são as coisas que te molestam e busca qual é o que valora, por que te molestas, ok? Pois espero o feedback que puedas compartilhar aqui e, sobretudo, para que nós podamos seguir, porque é sempre muito agradável ter a resposta de vocês para que uno siga compartilhando essa informação e saber que realmente está sendo de utilidade. Que nos dê um like, que pueda compartilhar essa informação e subscreva no canal se todavía não has hecho. Muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo y